Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Arquitetura paranormal. Engenheiros negam ter conhecimento. A verdade está no eBay. Olá a todos, este é o episódio 53 do Retrocomputaria, em que nós falamos sobre o bizarro, o inesperado, o estranho. Eu errei a ordem, mas vocês entenderam o objetivo. Sim. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esse é o episódio dos ficheiros secretos, ou do Arquivo X, ou do Acredite Se Quiser, ou da Área 51, ou da Área 51, da microcomputação pessoal. Olha que o Obama vai ouvir e vai querer saber que negócio é esse, hein? Aliás, um abraço pro Obama. Vamos, ó, tamo junto. Isso aqui é episódio que é da paz e do bem. Mas, enfim, esse é o episódio sobre os protótipos secretos, ou não tão secretos, ou quase públicos, das nossas fabricantes de computadores. Salve, salve, um abraço pra todas elas, onde quer que elas estejam. As vivas e as mortas, né? Exatamente. E as zumbis. Na verdade, elas não estão mortas, elas foram pra casa. O planeta natal. O foco tá nos Estados Unidos porque é onde a rapaziada menos consegue guardar segredo. E é onde lá que está a Área 51. A Área 51 tá lá, então tudo junto. Mas vamos falar de outros países do mundo, de outros lugares do mundo. Vamos ter um episódio sobre essas outras coisas do universo. Oh, yeah! Vamos lá, né? Afinal de contas, vamos para outras partes do mundo, porque tem dois triângulos da Bermuda no mundo. Um na Bermuda e o Triângulo do Diabo, um lá no Japão. Ai, caramba! Olha os spoilers aí. E essa mesa não está completa porque o informante que nos entregou a pauta Top Secret infelizmente foi eliminado pelos agentes do Cabal, né? Nós não sabemos onde ele se encontra, então esperamos que ele esteja bem, seja lá onde for. E nesta mesa, hoje apenas com 4 integrantes, estamos eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. E eu, João Cláudio Fidelis. Então, vamos lá, interessa? Nós temos alguns casos para observar nos nossos ficheiros secretos. Para quem não entendeu como é que os ficheiros secretos era o nome que a série tinha do Arquivo X em Portugal. Aliás, um abraço pro Mulder e pra Scully, seja lá onde for que eles estejam, né? E bem, deixa eu tirar o lacre aqui do documento secreto. Ah, a primeira página é sobre Atari. Pois é, né? Atari era boa nesse negócio, né? A Atari vai reaparecer algumas vezes. Ela era prolífica em coisas que eram pra acontecer e não aconteceram e não sabe direito o que era pra acontecer. Relembrando aos amigos que estão com memória um pouquinho mais curto, então, a gente falou há algum tempo, já esqueceu. Houve uma época que a Atari acreditou que ia vender não apenas o Atari 2600, mas também os micros de 8 bits pelo resto da vida. Tipo, 40 anos ia estar aqui em 2015 vendendo Atari 2600 e Atari 400 e 800. Não seria uma ideia, pra dizer a verdade. Talvez eles achassem que aquela cena do Exterminador do Futuro era verdade, né? Que todo mundo ia estar usando o assembler de 6502 até o meio do século XXI, sei lá.
lá. Assim, acho que é falta de visão pra empresa, não sei também, né? A gente sabe que as coisas mudam e segue a marcha do progresso, mas embora seria muito bom se continuássemos, né? Mas enfim, como vocês lembram, a linha XL da Atari era basicamente, com algumas alterações cosméticas, o Atari 400 ou o Atari 200, dependendo aí de qual era a faixa de preço, etc e tal. Eu sempre achei os mais novos, o 800XL e o 1200XL, eu sempre achei eles muito mais interessantes, mais agradáveis, mais bonito do que o 400 e 800. Mas é uma questão de gosto pessoal. Principalmente o 400, né? Que é horroroso. Fala não, que tem amigo nosso que acha, eu não sei se é o 400 ou 800, que ele é encantado, diz que é o Atari mais bonito do mundo. É o... Não, mas aí fala isso do 800, não do 400. O 400 tem mais ou menos a mesma estética, mas é teclado de membrana lá, Sinclair, ninguém merece. Com certeza. Gente, este não é um podcast sobre qualidades estéticas de micros da Atari. Ok. Então qual a primeira galinha de 3 pernas que nós temos aí pra falar? Temos que é isso? Duas bem aparentadas. Né? Esquisito, né? Não é assim tão esquisita, não. Esse Atari 1400 XL, ele tem uma cara de Atari 1200 mesmo. As coisas secretas nele são internas apenas. Né? Pra ficarem mais secretas. Isso. Agora, bizarro é o 1450. Sim. 400 XLD. Mas no caso, o 1400, o que ele tinha? Mas é só internamente, na placa. Eu tô procurando ver se é uma coisa... Assim, basicamente, ambos tinham embutidos um modem de 300, uma RS-232 e um sintetizador de voz. Na prática, a diferença é que o 1400 não tinha a Daughter-Bot controladora de drive, o mapeamento de memória era feito pelo Fred em vez da plantação de TTLs. Então tinha um customizado para fazer esse processo. Customizado. E no 1450 havia o Carmen, que era um chip responsável pelo Tong, que segundo o nosso informante era uma espécie de autoteste dos dispositivos. Tipo aquele teste que todos os Atari 8-bit fazem com a memória. Provavelmente isso. Cara, mas o 1450 é bizarro. Assim, pelo jeitão, o nosso informante acredita que os dois eram micros voltados, assim, que seria na verdade mais profissional, os 1400, né, da linha XL, estariam na verdade na parte de cima. O 1450 particularmente era para ser o flagship, né, da nova geração de computadores. Tudo bem, mesmo 6502, todo o resto do chipset era o mesmo, etc e tal, mas ambos tinham não apenas o modem, mas uma RS-232 e o 450 tinha um drive de 5/4 na frente, praticamente pulando em cima das teclas. Ele não é um teclado destacado, é uma coisa só. É que nem você pegar um gabinete desktop, pegar o seu teclado e colar ele com um super bonder no gabinete. Para dar um exemplo para os nossos amigos, assim, sendo bem escroto nessa comparação, basicamente alguém pegou um TK2000, colou em cima 2 drives de 5/4, puf, e ficou. Felizmente ninguém na Microdigital viu isso. Faltou dizer uma coisa que esses micros tinham, eles tinham uma MMU diferente, otimizada, para ele ter mais memória e também para o controlador de vídeo e a CPU terem acesso simultâneo a regiões diferentes da memória, ou seja, um frame buffer de acesso total e vídeo mais rápido também. Tô vendo aqui sobre ele que mais que tinha. Cara, mas assim, olhando a foto do gabinete do 1450 XLD, nossa mãe, que coisa que ficou esquisito, né? Um gabinetão, monstrão em cima. É que essa primeira foto da página até parece um negócio normal, não parece, sei lá, um expert da vida, encostaram um teclado do gabinete. Não, lá embaixo tem as fotos dele de lado, aí você vê exatamente o que é. De lado que a coisa fica feia. Mas esse negócio de botar o drive na cima, cara, então você tem que tirar a mão do teclado pra tirar o disquete, porque os 2 drives, muito estranho, muito esquisito ele. E aqui na esquerda, isso aqui parece um porta-disquete, né? Parece uma gavetinha de guardar coisas, né? Porque tem uma pilha de disquete nos envelopes de papel aí. Antes ele tiver tá furado, o cara colocou ali. Mal, porcamente, lembra muito alguns. Eles não tô errado, acho que são o Sharp, tem uma linha dessas de Sharp que tem um design que lembra isso aqui, um pouquinho mais alto ali depois do teclado. Não é Sharp não. Lembra um pouco isso aí, mas só que muito mais elegante é o PC 66001. Tá certo. Eu sabia que era um japonês que lembrava. Só que é bem mais elegante que um drive de 3,5.
Caralho. Gente, pelo amor de Deus, né? Elegância Drive 5.4 é uma coisa complicada. Me perdoe o pessoal do X68000. Olha, eles são elegantes. Mas é de 5.4. Mas esse negócio de elegância vai acabar já, porque as bizarrices de Atari 8-bit ainda não acabaram, e essa é a última. Não. Ainda tem mais. Tem que lembrar uma coisa, porque não é só isso. Tem que lembrar o seguinte, esses designs eram de 82 e 83. Todo mundo lembra o que aconteceu com a Atari entre 82 e 84. Crash, né? Crash do mercado de videogames. No final, o Atari foi pro saco, o 1400 foi pro saco, o 1450 foi pro saco. Existiu o projeto do 1650 XLD e o 1850 XLD. Esse aí, vamos limpar mesmo a garganta, porque ele é das especificações do Lorraine. Alguém sabe o que é o Lorraine? Não esclareça-nos. Only Amiga makes it possible. Amiga. Ah, lembrei. Mas, gente, isso aqui é Atari da primeira fase. A desgraça não acaba. Sim. Aí, alguém vai comentar sobre a PEB? Pois é. Agora vamos falar dela. Atari 1090 XL. O baú, né? Atari olhou pra Texas e pensou, cara, esse negócio de PEB é legal. Vou querer um pra mim. Lembrando que não foi só a Atari que fez isso, não. Coleco também, com o Adam. Eu fico doido na minha cabeça. E até aqueles third party com o pessoal do Commodore 64, lembra? É verdade. Não era da Commodore, era a third party. O Adam é elegante comparado a isso aí. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Cara, na prática, é um expansor de slots. Tem 5 slots lá dentro. Só que aquele baú que você amarra no fio atrás do computador, né? Isso. Olha, ele é um expansor de slots do tamanho de um gabinete de PC antigo daqueles quadradinhos desktop. Aí tem lá os... Imaginem, ouvintes. Não, e o mais legal, ele funcionaria para toda a série XL. O 600 e 800 também. E o 1200, né? E o 1200, etc e tal. Ele teria lá os 5 slots PPI de 8 bits. Só que não é só isso, tem lá uma linha de controle para permitir que o PBI rolasse como bus mastering, o que significa que você poderia colocar uma CPU alternativa, coloca lá na tua PBI, no teu expansion slot, plugou, e aí ele toma conta do bus e toma conta do computador. Cara, fizeram. Com isso você conseguiria, por exemplo, colocar um 65816. Né? Pior, fizeram a placa com isso. Eu tô vendo aqui, placa com Z80 para rodar CPM. Não, e o pior o pior de tudo, tinha um plano para a placa com 80, 86. What? Tem as fotos das placas de pode botar 80 colunas, floco com mais 64K de RAM e a placa com Z80 para rodar CPM. E ainda botar 8086, Jesus. Se não gostaram, que se dane. Sim, para ele rodar coisas do IBM PC. Qual era aquele micro maluco que a gente falou há pouco tempo que tinha várias CPUs dentro dele? Um do leste europeu? O Alesta? Não, o Alesta não. O Alesta é só os 80. É outro cara. Não foi no último Repórter Reto que a gente falou disso, mas que já tinha aparecido no Plus há muito tempo? Não, a gente falou de um micro francês. A gente falou de um micro francês tinha 3 processadores. Ah, tá. Lembra. Foi um micro francês, agora eu não lembro qual. Era no oeste europeu, não no leste. É. Mas, gente, vamos segurar a onda. E já que falamos de inveja de Texas, vamos aproveitar e falar de Texas. Começa aí, Juan. Você que é nosso Texas Boy. Oh my God. Texas Ranger. Texas Ranger. Eu não sou o Chuck Norris, não. Não, Chuck Norris só pode haver um Chuck Norris. Se houver um outro, há um colapso no universo. É pior que monopólio magnético isso. Ô, Juan, explica aí esse micro do Tatu. What? O Armadilho era o codinome, né, pro TI-99-8, que seria o sucessor da linha TI-99-4A. A gente já falou algumas vezes do TI-99-8. Ele era o que seria o sucessor do TI-99-4A, o carro-chefe da linha de micros da Texas. Ele teria mais memória, um processador diferente, mais compatível, mais rápido, um gabinete mais elegante
e várias outras coisas aí. E vou te dizer, um gabinete bonito, hein? Verdade. Sim. Porta paralela, tô vendo aqui uma porta paralela, uma Centronics aqui de 50 pinos. Será que seria pra botar uma interface SCSI ou coisa do tipo? Externo? Não sei, não tem nada claro dizendo aqui. Ainda mais que o site tem informações, tá em francês, então aí... TMS 9995 de 10 MHz, nada mal. Na verdade, ele é um processador de 8 bits, quer dizer, internamente 16 bits, mas uma base de dados de 8 bits, mas ele compensa com um clock muito mais rápido. Ele é o mesmo processador do Tommy Piuta e dos filhos da Piuta. Ai, caramba! Não, Regis, toda vez que eu for mencionar esse, é mais forte do que eu. Além da expansão pra frente, por assim dizer, eles também tinham a expansão pra trás, que é uma linha de micros à la Sinclair, né, para iniciantes. Eu tô vendo aqui algumas coisas do armadilho, né, do Tatu. Coisas que tinha aqui curiosas, que eu tô encontrando interessante. Memória, a princípio 64K de memória na placa, podendo expandir até 15 MB pela PEB. 220K da ROM, contém código para o sistema operacional, ou a interface do barramento XBus, que eu vi um conectorzinho pequenininho. Tem Extended Basic 2, suporte, inclusive para o sistema UCSD P-System, que era aquela sistema que a gente comentou que Pascal era executado em P-Code. Sintetizador de voz embutido, o processador era o TI 9995, a gente já falou, 10 MHz, eu já tinha falado. E o código-fonte continuava o mesmo. Sim, o código-fonte do sistema operacional está disponível, foi compilado para ser executado uma versão emulada do computador no MES, aquele multi-emulador de arquiteturas, que é meio que irmão do MAMI. Tem versão lá, até você pode procurar, se você quiser olhar, pegar o código, tá disponível no site FTP. Olha aí, uma saída de controle DB9. Sim, eu vi. Mas não só, né? Mas o TI-994A também tem isso, né? Na verdade, ele recebe sinal de 2 joysticks nessa porta. Ah, tá. Isso já existia desse mesmo jeito no 994A. Eu tô vendo aqui, inclusive os esquemas estão disponíveis, se procurar. Tem um site FTP da WHTech que você consegue, inclusive, em versões PDFs, os esquemáticos da máquina. Não tão completos, tá faltando uma última página, mas tem bastante coisa. Porta, eu falei, eu vi a Centronics de 50 pinos também. Tem bastante informação disponível por ele. Foto de família, todos os TIs badges. A pessoa fica emocionada, né? Que TI é esse pequenininho? O da frente? É. Bom, esse aí é um outro arquivo X da Texas, que é o TI 992, que a motivação da existência dele é semelhante à do MC10, que quando a Sinclair pela Timex lançou o ZX81 nos Estados Unidos com o nome de Timex Sinclair 1000, aquilo caiu mesmo como uma bomba atômica, que computador de $100. Aí todo mundo quis fazer alguma coisa igual, um computador pequeno, de pouca capacidade, para aprendizado. Mas que custasse menos $100. Isso. E uma curiosidade, enquanto o outro símbolo era o tatu, né, o armadilha, isso aí é o squirrel, esquilo. É outra coisa que tem a beça no Texas também. O nome desse seria TI 992, computador com teclado chiclete, caixinha tipo TK85/MC10/MC1000/Sinclair, que é aquele tipo de computador que vocês conhecem bem, mas o processador seria o mesmo, 9995 a 10 MHz, só que a RAM só 4K. 4,2K? Oh, yeah. Expansível até 36,2. Esse ,2 deve ser aqueles 256 bytes de scratchpad que o TI 994A tem também. Isso. O base tá meio capado, né? Porque cortaram toda a parte de mexer com cores, o micro seria preto e branco. Não tem o 9918. O Z81 era preto e branco, pra que você ia fazer um micro colorido? Pois é, né? Eu vou dizer uma coisa, tá aquele bonitinho, hein? Se juntar com todos aqueles primos da família, né? Com o MC10, com o Sinclair, é bem por ali mesmo. Até que ele não é feio, não. Até que ele é bonitinho, bem arranjadinho, gostei. Design, o pessoal usou a cabeça, assim. Eu acho ele mais simpático do que o ZX81. Por mais que o ZX81 seja aclamado, com exemplo de design e tudo, tem aquela cara de calculadora inchada, né? E também, convenhamos, teclado membrana consegue ser pior do que teclado chiclete. Com certeza. Pois é. E outra bizarrice. Uma coisa, tem esse barramento XBus. Que é uma coisa nova, né? Outra coisa fora do comum que esse camarada tem é o barramento XBus para periféricos, que é um padrão proprietário da Texas para ter ligação de dispositivos. Era a pretensão de USB da época deles. Os grandes fabricantes de computadores, de eletrônicos, tendiam a querer fazer padrões desse HP, tinham HPIB, mas o XBus, ao contrário do micro onde ele está, que é o TI 992, ele viu a luz do dia. Um outro micro pequenininho da Texas, o CC40, de nada
César. Valeu. Ele também vinha com X-Bus. E creio que não são os únicos equipamentos que tinham X-Bus. Ô, Juan, agora vamos falar de inveja ao contrário. Isso aí foi a Texas invejando a Atari, por causa que isso aí seria o que os Ataris 8-bit fazem com o CIO. Exatamente. Mas tantos fabricantes faziam coisas assim ao mesmo tempo, um bus universal. A própria Commodore tinha o Bite my shiny metal ass. Pô, mas da Commodore não conta não, hein? Da Commodore é muito tosco. Agora uma pergunta cretina, Juan. O que é esse wafer tape aqui para armazenamento? É o quê? É um biscoito? É o AFA Drive. São aquelas fitas sem fim. Tá. Mais uma manifestação daquele conceito mal pensado. Do microdrive? Do microdrive, Não deu certo na Sinclair, não deu certo na Amstrad, também não deu certo aí nem em quem mais tivesse tentado. Mas a turma tentou, né? E tentou bem. Voltando à foto de família, esse gabinete bege aí nos TI 99/4 tem um nome específico, não tem, Juan? Que o pessoal só chama de bege. Não é o QI? Não, peraí. Esses são um subset dos bege que depois que a Texas largou o mercado de microcomputadores, mas a Control Data era parceira da Texas no projeto educacional Plato, ela queria continuar. O projeto Plato continuou, então o que a Control Data fez? Pegou o estoque da Texas e fez um rebrand nela. Fez um rebrand nos micros, viraram QI. Por isso que muito de vez em quando você acha algo à venda no eBay que com certeza é um TI 99/4A, mas que não tem nada de Texas. Até a tela de boot, o bitmap da tela de boot foi mudado, mas é um TI 99/4A bege sem tirar nem pôr. Aparece... tem umas correçõezinhas, né? Pelo que aparece aqui, você vê no boot, aparece o bitmap do boot, aparece Control Data. Tudo Control Data. Ele tem umas correções, como por exemplo o problema, a má relação entre teclado e joystick, a briga entre eles. É cortar uma trilha e botar um diodo. Não sabia que eles tinham feito isso. Mas esse QI do tipo tá aqui como curiosidade, mas ele não chega a ser arquivo perdido, ele foi lançado de fato. Não, o segredo no caso é que a TI não queria mais ter o nome dela associado a microcomputadores, então resolveram tentar reescrever o passado de maneira assim, digamos, orwelliana. Não, este micro é Control Data. Texas, o que é Texas? E ele é Control Data mesmo, ele acredita que é Control Data. Vocês lembram, a gente postou na Retrocomputaria Plus, ele realmente é Control Data. Anunciaram que ele pergunta, press 1 for TI base. Que nem o Frael. O Frael você liga, não vê nada de MSX, nada, mas você roda todos os programas de MSX, né, tudo lá funciona, você mete um cartucho de MSX, tudo roda. A diferença é que o Frael, no caso, foi pirataria mesmo. No caso aí, foi o rebranding autorizado que a Control Data fez em cima das máquinas da Texas. Ele reconheceu nem rebranding, tipo, toma que o filho é teu. É verdade. Mas enfim, vamos aproveitar, já que estamos no QI, vamos falar do 4B e do 5? Walkswing, nome do código. Isso aí que eles fizeram, um momento pegaram o sintetizador de voz que todo usuário de TI 99/4A que arruma faz. O Juan veio presenciar o momento que o Juan fez isso. Pegou o sintetizador, enfiou dentro do micro e o X-Dump com o TMS 9500 a 10 MHz, 32K de RAM já embutidos, expansível até 48K de RAM. A ideia desse aí era basicamente traz o sintetizador para dentro, dá com o X-Dump, troca o processador para um pouco mais rápido e aumenta a memória. Votos parecidos com o do 99.8, mas talvez um pouquinho só menos ambiciosos. Porque o 99.5 na verdade é muito mais uma reorganização da placa-mãe, no final das contas, do que propriamente alguma mudança mais radical. O 99.8 sim, tem uma mudança inclusive do layout físico do micro. Mudou como é que é a cara do micro mesmo, né? É legal esse negócio do boot, né? Você podia selecionar qual a velocidade você entrava. Você entrava no 3,3 MHz para poder rodar os jogos, ou entrava no 10,7 para aproveitar a velocidade maior. Podia escolher na inicialização. E não tinha botão de turbo, que nem os PC velho, né? Pois é. Mas o 99.8 é aquela história, assim, ele estava sendo desenvolvido até o momento que Jack Tramiel conseguiu cumprir a sua vingança contra a Texas. Vocês lembram disso? Jack Tramiel destruiu uma indústria para ferrar com a Texas. Nunca esqueçam disso. Mas
Mas o 99.8 era basicamente, além de uma evolução do 99.4A, era o 99.5 sem as esquisitices. Foi que a gente viu. Isso. A mais visível era o teclado, que não tinha mais aquele slot de joystick na direita, o teclado estava centralizado, o joystick entrava em cima, todo mundo agradecia por isso. Ele rodava em 10 MHz, também tinha modo slow para os jogos. E o slot de cartucho de jogo é em cima também. Isso. O sintetizador estava embutido. Letras minúsculas de verdade e não letras anões, que essa opção foi feita pelo informante. Tem lá Xdump, tem TI-Basic, tem o Armadilho Basic, que é um outro Basic, e tem o P-System para rodar o SCD Pascal. Mas o mais legal, 64K de RAM, expansível via PEB para até 15 MB e endereçamento de 16 bits. Oi. Se bem que, apesar de ele ser um processador de 16 bits, o bus de endereço continuava sendo 16 bits. Então, para ter mais do que 64K, forçosamente teria que se ter uma MMU e um esquema de banqueamento tipo MSX, Commodore 128, Coco 3. Provavelmente ninguém se preocupou com isso, porque, tirando o QI que foi repassado para Control Data, o resto tudo foi pro limbo quando o Jack Tramiel implodiu tudo. E aí até que foi embora, aquela coisa toda. Tadinhos do QI, foram deserdados, foram desprezados pelos pais. Vocês não são mais meus filhos. O TI 99/8 teve em torno de 150 protótipos foram feitos antes da TI ter pulado do barco e acontecido o que já falamos, mas ele pode ser encontrado a preços astronômicos quando aparece uma venda no eBay. E eu não lembro, já apareceu algum, você já viu? Já, e se não me falha a memória, eu já botei um artigo sobre um leilão dele no Plus. E ele pode ser emulado no MES, né? Emulador irmão do Mami, que é para emulação de computadores. Então, assim, se você tiver curiosidade, hoje em dia é só assim. É um baita de um fantasma que tem que lidar com isso. Achei. Tá aí o link pro artigo do Plus. À época, ele saiu a $3.200. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ou seja, em moeda local, R$9.893,34. E o mais legal, 36 segundos antes de terminar, estava a $2.750. Ou seja, rolou aquele sniper perfeito. Exatamente, foi uma pancadaria assim. Jude Law contra Ed Harris. 17 pessoas disputando 36 lances. Fechou realmente a um preço monstruoso. E o mais legal foi ele colocando Texas Instruments Holy Grail. É o santo grau da Texas. As pessoas ainda têm humor no eBay. Bom, vamos falar de uma outra paixão do Juan então? Pois é, né? O coração é grande, cabem muitas. Vamos abrir o terceiro caso aí? Vamos. Alguém cata aquele fichário que tá jogado ali no canto? Ô, João. Sim. Arruma aquele fichário ali do caso 3, que tá a zona aquilo ali, ninguém arruma aquele troço. Aquele com a pasta verde atômico? Isso, aquele mesmo. Com bordas pretas. Isso. Toma aí. Nesse momento eu imagino a gente falando isso, o Daniel Caetano fazendo um S2. Daniel Caetano não, Daniel Campos. Daniel Campos, é verdade. Nesse momento, deixa eu repetir. Nesse momento eu imagino Daniel Campos fazendo um S2. Eita. E vamos lá. Deluxe Color Computer 1983. Já que a gente falou das cores, abrindo é Tangerine Shack, né? A recém-falecida, né? Tangerine Shack. A parte Tandy tinha morrido há muito tempo e Hit Shack faleceu recentemente. Cara, a parte Tandy ainda vive. É sério? É sério. Couro, artigos de couro. Artigos de couro. Cuecão de couro, mano! Ah, não. Tandy Leather. Tandy Leather, junto Connecticut Litter Corporation, coleco. E vocês vão procurar no Pai dos Burros e eu vou colar aqui no nosso chat particular. Sim, mas vamos lá. Os projetistas da Tandy, a divisão de computadores, não de couro, resolveram que o Coco precisava de algumas melhorias. E assim surgiu Deluxe Color Computer. Um pouquinho de timeline aí pra explicar melhor a situação disso. O pessoal conhece Coco 1, Coco 2 e Coco 3. O Coco 1 foi em 1980, o Coco 2 em 1982 ou 83 por aí, e o Coco 3 em 1986. Só que durante o reinado do Coco 2, antes de existir Coco 3, já havia a ideia de haver o que seria a nova geração do Color Computer.
Computer. O que seria o Coco 3 mesmo, né? Só o nome do projeto era o Coco Deluxe. O Coco 3, o que viria a ser o Coco 3, ele acabou acontecendo mais tarde, em vez disso que nós vamos falar agora, que é o Deluxe. O que seria o Deluxe? Você teria o hardware do Coco 2, mais um PSG, ou seja, um cartucho Speech Sound Pack, que era razoavelmente popular, que poderia ter virado um padrão, mas não chegou a virar. Pergunta, Juan, era qual chip que esse cartucho usava? PSG e AY, General Instruments. Ah, tá. Bom, velho, sendo que uma das, talvez a limitação mais calcanhar de aqueles de toda a linha Cocos era a falta de um chip de som dedicado. E eles quase fizeram isso, quase fizeram um Coco com uma Speech Sound Pack embutida que fecharia essa falha deles. Ele viria com 64K de RAM, com a opção de nova paleta de cores. Então a ideia era eles deixarem de usar o 6847, porque as especificações planejadas aqui, um 6847 não seria capaz de fazer. Não, provavelmente não. Motorola estava participando desse projeto, fazendo concomitantemente um VDG estendido para suportar isso, que naturalmente ele foi para o mesmo armazém que a Arca da Aliança foi. Eu, por acaso, no link da Retro Game Times Monthly, rola uma pergunta: como é que o mod de 40 colunas e o mod 320x200 foi gerado? Já que o meio de 400 não tinha condição. Aí o Mark, que foi um dos caras que estava envolvido nessa história, não lembro, ele respondeu: a minha lembrança é meio fuzzy nessa história, mas eu lembro que adicionamos um controlador de vídeo adicional para a unidade, mas como tinha que rodar em RF, era restrito em 40 colunas. Provavelmente tinha algum outro controlador de vídeo, ou então um outro 6847, não sei, mas alguma coisa aconteceu. Só sei que ele dava modos gráficos bem acima do que o Coco 2 fazia. 320 por 192 com 16 cores, 640 por 192 com 4 cores e 640 por 225 com 2 cores. Tá aqui no final. Provavelmente falava do Jimmy, o Graphics Interrupt Memory Enhancements. Mas isso é bem pré-Jimmy. Provavelmente alguma ideia acabou gerando o Jimmy, veio a partir do Deluxe. Certamente que sim. Pena que eles não pegaram a ideia de tascar Speech Sound Pack lá dentro, né? Eu quero o seguinte, a Radio Shack era mais paranoica, talvez até mais paranoica do que Jack Tramiel em relação a custos. Então, eles estavam dispostos a cortar features que você hoje consideraria essenciais para manter o produto dentro do custo projetado. Por isso que eles nunca colocaram um PSG dentro de nenhum Coco. E essa máquina, o Deluxe, ela estourou os limites, né? Sim. E aí foram, a empresa não tem coração, o que faz? A caixa a gente usa no Coco 2, teclado guarda pro Coco 3, usa no Coco 3, o resto passa o trator em cima. Mas tem um engenheiro, né? O John Prickett tem uma. A história narrada no livro do Boris de Petri, Coco, é a história do computador azarão, que a gente já fez review no Plus. Mas não foi só isso, né? Aparentemente, nos vários manuais do Coco 2 persistiu a referência ao Deluxe Color Basic. Sim, né? Até porque parece que algumas placas desses protótipos acabaram sendo vendidas como ou como um teclado que você plugava, ou quando eles trocavam a placa-mãe do micro que você levava para consertar. Alô, crianças, tá me ouvindo? Opa! Calma. E senhoras e senhores, o nosso informante, para nossa surpresa, escapou dos caçadores alienígenas que queriam silenciá-lo. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Fala aí, Garganta Profunda. Eu quero Garganta Profunda? Sim, claro, você nos deu os dossiês, os documentos secretos. Sim. É o Garganta Profunda, ou então podemos chamar de, sei lá, Senhor X. Senhor X. O Veleno é o homem com as unhas bem feitas, né? Não. Ô, Giovanni. Essas são ruídas, fala. Aproveita, pega aquele envelope do caso 4 ali, já que a gente tá terminando o caso 3. Aquele do caso 4 que eu não sei onde você colocou. Pera que o envelope tava escondido. Beleza. Claro, tava atrás do arquivo, pomba. Não, então... eu coloquei numa gaveta escrito, não é secreto. Você não entende, burro? Então vamos terminar aqui o caso 3. Então, vocês estavam falando aí do caso 3 ainda, da parte do Coco Deluxe, né? Isso. O curioso dele é que a Tangela tentou com quase todas as pistas. Tentou, né? Eu fico doido na minha cabeça. Do Verbo não conseguiu, né? Do Verbo sempre tem um funcionário que leva as coisinhas pra casa subrepticiamente. O único, né? Abraço pra ela. Realmente acabou ficando realmente com o único, talvez o único Coco Deluxe do mundo, né? Qual o nome dele aí, o engenheiro da... O John Prickett.
Esse é o John Prickett. E como detalhe, o Juan falou de paranoia de custo. A gente tem que lembrar que o Coco 3 só saiu porque conseguiram fazer mais barato que o Coco 2. Senão até a gente estaria vendendo o Coco 2 provavelmente até um mês atrás. E só botaram nele os aperfeiçoamentos que era possível botar se mantendo dentro do limite de custos. Ou seja, nessa aí o PSG rodou. Mais uma vez rodou o PSG. Aí o tempo passa, o tempo voa, não existe mais Bamerindos, mas tudo bem. O Coco 3 entrou em produção, passou alguns anos em produção, sendo vendido, e nada mais natural que houvesse planos para existir um Coco 4, antes que Tandy resolvesse largar a linha Coco. Mas esses, ao contrário do Deluxe, avançaram bem pouco. Dúvida sobre se realmente existiu pelo menos um plano para fazer isso ainda existe. Tanto no livro do Boyce Petrie, quando ele visita esse engenheiro da Tandy, ele tem uma caixa, um gabinete de Coco 4, mas só um gabinete. Caixa vazia com teclado. Mas detalhe, com um form factor ligeiramente diferente, com drive interno de 3,5. Sim, drive de 3,5 num Coco. Que bolhufas! Não é legal? Mas eu aposto com vocês, o que vocês quiserem, que mesmo que isso acabasse indo pra produção, também não ia ter PSG. Caraca. O PSG era tão caro assim, ou é Coco? Olha, o AY que é 3910, ele é um chip caro, até hoje. Eu acho que no caso também era bem muquirana ela, né? Vou te contar. Sim, isso seria uma mistura de ambos. É que assim, você não tá pensando em um PSG, você tá pensando em comprar um lote de, sei lá, 800 mil PSGs, mais quantos furinhos o PSG na 20, mais 20 furinhos na placa, mais trilha, mais não sei 40. O quê. 40 aí, ó, só. Bom, o envelope do caso 4 já tá aí? Já tá aqui. Lá, tá aqui. Repara que ele tem uma maçã na capa. E um exemplar de Huckleberry Finn. Sim, porque é uma coisa muito, é muito divertido pintar um muro. Isso. Então vamos lá. Antes de chegar o GS na prancheta do desenvolvimento da Apple, a Apple já tinha trabalhado em alguns protótipos de fazer uma evolução do Apple II. Por favor, não era o Apple III, que era um projeto chamado Apple IIX. O Apple IIX foi mais uma teoria, um monte de gente pensando no que poderia fazer, o que poderia deixar de fazer, mas nunca andou. O GS só acabou se solidificando mesmo, foi lá por volta de 86, quando talvez alguma coisa me diz que a Apple lá se viu forçada a dar uma resposta para as máquinas em 16 bits que a Atari e a Commodore lançaram no ano anterior, né? Leia-se, o Mac não era suficiente para competir com a concorrência de Atari ST e Amiga. Aquela tela preto e branco, aquela tela de preto e branco não ajudava. Também. Não, e também o fato de que o foco do Mac era a máquina mais profissional, né? Não um computador doméstico. E assim, né, surge o Apple II GS. GS significa Graphic and Sound, pra quem nunca ficou sabendo disso. E vamos lá, assim, resumindo o que ele é o GS, né? Ele é basicamente uma máquina de 16 bits completamente nova, baseada no WTC65 C816, que pensa que é o Apple IIe. Esse microprocessador tem um modo de compatibilidade com o 6502, então torna-se fácil fazer o micro, apesar de ter uma arquitetura completamente nova, retrocompatível com a esmagadora maioria dos softwares para Apple II. A coisa louca é que assim, não é um conjunto de rádio, né? O GS ele foi ensinado a achar que é um Apple IIe. O que eles fizeram? O 65 C816 ele é compatível com o 65C02, tá, Juan? Não se esqueça disso. Pequena diferença entre o 6502 e o 65C02. Ou seja, é como se fosse um 2C. Um 2E na realidade. 2E Platinum? Não, 2E. O Platinum é posterior ao GS. Então aquele Enhanced de 2E. Enhanced 2E. Tem um integradão gigante que ele simula todo o Apple IIe, literalmente um Apple IIe na chip. E pra simplificar a vida, eles fizeram com que o gerenciador, talvez por conta desse Apple IIe na chip aí, os primeiros 228 KB da RAM do GS rodassem a 1 MHz, que eles chamam de slow RAM. Qualquer memória posterior a isso roda ao clock do processador. Ou seja, então você tem o slow RAM e fast RAM na mesma máquina. Para manter compatibilidade. Então, coisa que entrava como software de Apple IIe, o GS passava por um Apple IIe com 128K de RAM. Não, até ele conseguir enxergar mais. A diversão era o seguinte, que o básico, que é onde a área de vídeo e a área dos dispositivos, né? O teu software continuava tendo os tempos de resposta de um Apple IIe. Assim, é um pouco diferente do que acontece no Turbo R, que o R800 ele é um pouco mais rápido que o Z80 em algumas operações. Em algumas operações ele é bem mais rápido.
Então, o lance é esse, é a coisa maluca de literalmente amarrar a máquina para ele realmente acreditar que é um Apple IIe. Tanto que os programas acreditam. O software de Apple II Plus roda na boa no Apple IIs. Mas, gente, esse não é um episódio sobre Apple IIgs. Já foi essa parte. Não foi. Falta falar também, né? Porque o GS, que ele tinha uma resolução de 320 por 200, com 16 cores, para ter de 4096, ou seja, ficou igual a Amiga, e colocaram um chip de som da Ensoniq com simpáticos 15 canais de som simultâneos. E mais 64K de RAM somente para só o som tem isso. Mas aí você se pergunta, o que há de secreto nisso tudo? O Apple II GS é um micro que todo mundo sabe da existência dele, foi vendido a rodo e não tem nada de arquivo X nele. What? Calma, falamos de Huckleberry Finn e de pintar muros, não é isso? A grande verdade é que a Apple não queria lançar o Apple II GS. A ideologia jobsiana estava a pleno vapor e Apple II era considerado como coisa maligna do passado. Então, para que ele não competisse com o Macintosh, a frequência de operação máxima foi reduzida a 2,4 MHz, mesmo no modo Fast, porque o 65816 poderia chegar a 16 MHz. Ele foi vendido só com 256K de RAM, que sinceramente o sistema operacional dele mal roda nesses 256K. O Atari ST 520 e o Amiga 1000 saíam com o dobro. Mas só pra recorrer, o Amiga 1000 no início saiu também com 256, depois é que ele saiu outra versão com 512. Mas pelo menos já vendia com a expansão, né? Mas pelo menos a Commodore não odiava o Amiga como a Apple odiava a linha Apple II, né? Com certeza não. E nem tinha unidade de disquete embutida. Nem vinha com drive. Como é que é assim? Como faz? Essa, na minha opinião, é a pior das cagadas que a Apple fez com o Apple II GS. Você poderia comprar uma unidade separada, né? Ou poderia acreditar que poderia usar o gravador de fita cassete, até o momento que você descobrisse que ele não tinha porta de cassete, tá? Porra, sacanagem. Ele era compatível. Algumas coisas foram corrigidas na ROM 3. Por exemplo, já vem um pouquinho de 12K de RAM, 256K de ROM, mas, por exemplo, tudo aquilo que dependia de mudanças no layout hardware não aconteceu na ROM 3, né? A ROM 3 já teve uma mudança radical no desenho da placa, mas continuou ainda a mesma máquina. Antes disso, o primeiro modelo é a tal da ROM 0, que saiu com uma série de bugs de hardware, mesmo físico, do monitor de vídeo, que foi trocado depois, atualizado para a tal da ROM 1. Eles fizeram recall das máquinas que tinham ROM 0? Tiveram que fazer. Agora uma coisa perguntar, pergunta cretina, não tem muito a ver, mas é possível no GS, já que na época o processador foi amarrado a 2,4, mas tinha versões que podiam chegar a 16, é possível trocar o processador e botar um amarrado? Não dá pra desamarrar. Porque a limitação não tá no processador. O processador, mesmo aquele que tá dentro de um 2GS, ele pode ir a 16 MHz, mas todo o hardware externo tá amarrado. Então. Tanto que existem aceleradoras pro GS que são caras pra caramba. Sabe uma coisa curiosa? Que o Super Nintendo tem um clone da Ricoh do 65816 que é amarrado a 3,5. Mas aí deve ter relação, sabe com o quê? PSC e pau? A tela, exatamente. E antes que alguém pergunte, nunca só existiu um GS ROM 2, tá? O que saiu de ROM 1 pra ROM 3, ninguém sabe. Coisas da Apple, que também não sabe contar. E aí chegamos na parte secreta e escondida que a Apple gostaria que ninguém ficasse sabendo. Isso rolou em alguns lugares, algumas revistas chegaram a rolar história sobre isso, de que a Apple ia lançar uma versão nova do GS, estava apelidado de Mark Twain, inclusive. Nessa época a Apple estava apelidando com o nome de intelectuais e escritores e companhia os protótipos dela. Tem uma história clássica de um protótipo que eles chamaram de Carl Sagan, e o Carl Sagan não gostou de ser colocado o nome no produto comercial. Eles trocaram e botaram um apelido xingando o Carl Sagan. Agora eu não me recordo qual. Eu lembro dessa história. Esse tal do ROM 4, que seria lançado na década de 90, né? Pra começar, a Apple ia diminuir o tamanho da fonte, que isso ajuda pra caramba na ventilação e no aquecimento, né? Ela ia ficar com metade do tamanho original. Aquela fonte era um monstro, né? Na metade que sobrou, ela colocou um drive 3,5 de 800K, padrãozão Macintosh e Apple II, e colocou um HD de 40 MB. E, obviamente, como o HD era SCSI, colocou uma controladora SCSI, né? Resolveu tomar vergonha na cara e colocou logo 2 MB de RAM na placa. Ou seja, multiplicou por 10 do modelo original. A memória. E finalmente soltaram a máquina e deixaram ela correr além dos 2.8 MHz. 2.4 de 2.4 para 2.8, mas aí havia que todas aquelas limitações do hardware, então, no chipset e o caramba. Não devem ter feito crescer mais, porque senão teria que mudar o barramento. No final, a Apple se desistiu, esse troço virou uma história de vapor, ninguém nunca viu, devaneio, alguém tava louco nas revistas da época, e aí até começaram a flutuar os corpos, né, no Rio. A primeira, você tem a própria
a história aí do Apple II Guide de 1992, que existem 2 capas. Vai deixar o link aí na... Uma capa foi recusada, né? Não é que a capa foi recusada, a capa foi o melhor estilo Joseph Stalin e removeram o GS Mark II da capa. Uma capa tem o Apple II GS ROM 4, você pode ver um GS com um buraco de drive. A melhor maneira é você descobrir que é a diferença, né? Ele tinha um buraco de drive. E a outra não tinha mais. Aí deixamos as fotos para o pessoal ver que é verdade, né? Quem leu o Plus vai lembrar que em agosto de 84, né, nós postamos... 2014. Em 2014. Oh, meu Deus do céu, agosto de 2014. Nós postamos fotinhas bem bacanas de uma visita de Blake Patterson ao seu amigo Tony Diaz. Isso aqui... Ao contrário, o Tony Diaz visitou o Blake. O Tony Diaz visitou o Blake. Aquele que qualquer computador faz, você já faz lá, troca, pega uma coisa com o outro, etc e tal. O Blake pegou o monitor de Next com o Tony Diaz. Aí o Tony Diaz aproveitou para fazer um pouquinho de ostentação. Isso. E aí levou um Apple II GS ROM 4 Mark II pra passear. E aí o Blake aproveitou e tirou fotos e mais fotos e mais fotos. Pra ajudar a mostrar que esse troço existe. Realmente existiu. Porque no próprio Apple II History eles falam que, tipo, na última hora que foi retirada a apresentação. Nota mental que esses 2 megas de RAM, a maneira pra ser feita eles foi bem interessante. São memória de memória assim de 30 pinos, como nos 386. Ou seja, alguém conversou com a equipe de Mac. Uma coisa que o pessoal não sabe muito bem sobre isso é que as equipes do Mac e do Apple II, elas eram proibidas de se conversar. Elas eram meio que rivais, né, na empresa. A política do Jobs na época, e ele ainda foi desenvolvido no período que o Jobs ainda estava na empresa, né, até ele sair e ir pra Next. Inicialmente. Então, o grosso do GS foi feito depois. Tanto que muita gente que era da equipe do Mac foi colocada no projeto do GS e saíram colocando um monte de coisa que eles queriam tanto colocar no Mac, né? E o Jobs não deixava. Aí eles colocaram que metade da ROM do GS é uma toolkit para as aplicações. É a toolkit de botão, desenho, mouse, ícone, menu. Com a interface gráfica, né? Sim. E o GS já botava de rede 5 anos antes do Mac. É uma GDI da vida, um X-Windows. É um GTK. Gente, enquanto estavam conversando, eu passei ali só pra terminar esse assunto, tem também um vídeo em que eu não lembro agora o nome do sujeito, ele apresenta o Mark II. É um vídeo de 98, que é máquinas que eles acharam, o cara achou no depósito da universidade largado. Ele achou que fosse um ROM 3, estranho buraco no drive, mas quando ele ligou, ele tomou o susto. Viva Estado Retro, computaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.